Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Gosma Rosa, da escritora uruguaia Fernanda Trias, que foi publicada no Brasil pela editora Moinhos. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance aqui, com um título bem curioso, estranho, né? Assim que eu recebi este livro da editora, eu fiquei bastante alerta e coloquei já na sequência para as minhas leituras do mês. O que eu encontrei aqui é maravilhoso, é também muito curioso e eu espero poder falar sobre este romance de maneira a instigar a sua curiosidade também. Antes de começar a resenha, quero destacar que a tradução foi realizada pela Ellen Maria Vasconcelos nesta edição aqui. Então, vamos lá entender o que é Gosma Rosa. Gosma Rosa, gente, ele é um romance que reúne elementos de gêneros diferentes da literatura, né? Aqui nós temos, por exemplo, um cenário que a gente poderia colocar como um cenário distópico, de ecocatástrofes, essa ecocrítica, né? Essa preocupação de destacar esta relação, né, do homem com o meio ambiente e de problemáticas, né, relacionadas ao impacto, né, do homem no meio ambiente, mas também é aquela ficção que coloca, né, que retrata dramas, né, familiares, dramas femininos, tem algumas metáforas muito interessantes, né, relacionadas à solidão por todo esse contexto, né, muito difícil que existe ali naquele momento. As relações são diferentes e existe uma solidão ali, mas que ela continua sendo uma solidão que conversa com a nossa hoje. Distopias fazem isso, né? As distopias, elas colocam num cenário, num planeta, num futuro, etc. É um retrato, é uma reflexão, é um paralelo àquilo que, né, as autoras e os autores vivem na nossa sociedade, etc. Né? É um romance muito rico nesse sentido, né, de que você encontrará um drama aqui, né, viverá, né, a relação de mãe e filha, você viverá a relação de uma mulher que cuida de uma criança especial, que depois eu vou abordar, verá uma mulher com suas memórias, né, de um passado em que ela estava junto do seu marido, de quem ela já se separou, memórias de um mundo passado, né, em que esse desastre, né, essa catástrofe não tinha atingido, né, a cidade, o planeta. Mulher que está muito solitária, mas ao mesmo tempo não deixa de lutar, né, e aí nesse sentido é um romance que traz uma esperança, né, ou uma fortaleza no olhar dessa protagonista. É um livro que nos joga dentro deste contexto, desse mundo já pós-catástrofe, e a gente vai pouco a pouco entendendo um pouco da cronologia, né, desses acontecimentos ou o que realmente está acontecendo ali. Então, de repente, a gente entra na vida dessa personagem que vive numa cidade litorânea e nós percebemos, né, já desde o começo que é uma cidade, um planeta que foi atingido por mudanças climáticas importantes que ou impossibilitaram ou dificultaram muito a vida, especialmente nesta cidade grande, né, nessa cidade que está próxima ali, né, à água, né, então assim, tem a questão dos peixes e tudo mais. E muitas pessoas neste momento aqui, elas fugiram para o interior, onde esses impactos não são tão relevantes. A nossa personagem, ela precisa se cuidar de um modo de sobreviver de uma maneira diferente àquela que tinha no passado. Primeiro porque ela se divorcia do marido, como eu antecipei, embora também estejam divorciados, ela precisa meio que cuidar dele no sentido de fazer visitas. Ele está internado numa clínica que a gente depois vê que é uma clínica para onde são levadas todas as pessoas que se adoecem por causa, né, deste vento rosa, da neblina, da água, de tudo isso que está acontecendo. E ele é um dos poucos doentes crônicos do lugar, porque geralmente as pessoas vão, né, com um estado mais crítico e agudo da doença e morrem lá. Ela faz visitas a esse marido e também, né, visita a mãe dela, que mora num outro bairro da cidade. Ela está um pouco mais próxima do porto, a nossa protagonista, e a mãe dela vive em Los Poços, eu acho que chama o bairro, que percebemos ser um antigo bairro nobre da cidade e que foi pouco a pouco sendo povoado por pessoas como a mãe dela para meio que
proteger a casa, para proteger os bens materiais. É muito irônico isso. Para proteger esses bens materiais, as famílias ricas meio que permitem que essas pessoas vão para suas casas e vivam lá. E essas visitas são bem difíceis, inclusive, né? Ela narra, assim, como é difícil encontrar táxis, né? Pessoas que aceitam estar ali na rua, porque tem a questão do vento rosa. Quando há esse vento, eles precisam ficar dentro de casa, isolados, né? Que esse vento, né, causa adoecimento das pessoas. E ela, para sobreviver, ter dinheiro para comprar comida nos mercados que são clandestinos, né, ela cuida de um menino cujos pais, né, deixam ele com ela, assim, para ficar todo um mês, para ficar um período longo. E ele é um menino que tem uma síndrome que causa uma fome infinita. Esse menino, ele não para de ter fome em momento nenhum. Ele tem uma fome, inclusive quando ele está comendo. E é tão perigosa, né, essa síndrome, que ele come qualquer coisa que ele ver na frente. Então ela tem que ter uma vigília muito especial para que ele não ataque o lixo, para que ele não coma objetos que possam fazer mal para ele. E ele fica muito irritado, né? Então ela tem que ter uma paciência, assim, enorme para distraí-lo da sua fome. Isso é uma metáfora também bem interessante, né? Colocar uma criança nesse momento, sem um afeto que eu pelo menos vejo dos seus pais, né? Um afeto, ou seja, os seus pais deixam ele com uma terceira para ela ter, assim, esse cuidado com ele, e de vez ou outra ele vai pro interior, né? A família vive ali num campo. Gente, só aqui uma mudancinha um pouco no ângulo, né, do vídeo, porque eu tive que pôr meu celular para carregar. Enfim, quero voltar à história. Ela vai juntando dinheiro, né, supostamente para, em algum momento eu acho isso interessante, para se mudar pro Brasil, que, ao que parece, né, um país que foi menos atingido ou que tem condições melhores ali, né, naquele momento. Mas ela sabe que ela não vai nunca deixar aquele lugar, né? Ela se prende ali e a gente vê que ela, de certa maneira, se liga ao lugar também pelas pessoas. Ela também dá um pouco de peso, né, às suas relações para continuar onde ela está. Em relação à sua mãe, em relação ao seu ex-marido e também a este menino, né? Este menino de quem ela cuida e que acaba sendo uma espécie de filho. Por isso, né, a autora trabalha alguns temas que eu já até antecipei ali na introdução, né, que são a maternidade, a solidão. Eu acho que muito da solidão feminina, essa relação entre mãe e filha, né, que é importante, esta aproximação e o afastamento, né, dessas duas mulheres e das escolhas que ambas fazem naquele momento, né. A mãe decide ir lá para aquele bairro que ela detesta e, ao mesmo tempo, assim, a mãe acha um absurdo e muito perigoso ela viver onde está, afinal ela está bem perto do porto, e toda essa melancolia, essa angústia, né, comum, né? Imagina viver neste mundo sem saber exatamente o que será de um possível futuro. É como se essas pessoas fossem ilhas, né, na cidade. Eu vi muito essa imagem, todo mundo muito isolado, né? Muitas pessoas saíram da cidade, foram para o interior, né? Mas ela também questiona, né, até quando que o interior estará protegido, até quando essa realidade lá também será diferente, né? Essa névoa, né, que está na cidade, também para mim veio, né, e está metaforizada. Como leitora, assim, eu me senti como se eu também estivesse numa névoa de difícil visão, e aos poucos vou adentrando esta névoa, entendendo o próprio romance, a narrativa da autora, que ela cria um suspense mesmo, da gente não saber se algo muito ruim vai acontecer com as personagens, né, e realmente de fato acontece, mas a gente fica nessa expectativa, assim, de algo misterioso, né, porque é isso, assim, a gente não consegue enxergar o todo em nenhum momento, mesmo no final. Então por isso que é um livro que eu acho que permanece na gente depois. Essas imagens que a autora cria são muito fortes, né? Eu fiquei imaginando esse mundo, né, catastrófico, e que não, de certa maneira também não é muito distante, né, do nosso. Claro, né, tá num extremo, mas enfim,
a gente consegue muito bem fazer um paralelo. Então é isso, a gente tem essa personagem, a gente se encontra num momento que a gente percebe que é um momento muito difícil ali, né, da humanidade, que algo aconteceu e algo da natureza está matando as pessoas ou adoecendo as pessoas, e que a estrutura da sociedade, portanto, mudou completamente, né? Os médicos, enfermeiras estão ali, né, atendendo as pessoas, os taxistas trabalhando, as pessoas nesses mercados clandestinos, mas, assim, é uma vida diversa, e, tipo, ler esse livro pós-pandemia também me fez, eu acho que pensar um pouco sobre isso, né, lembrar algumas questões, mas só pra gente fazer um paralelo, né, eu gosto de fazer paralelos com o nosso cotidiano e com a nossa vida, né, a literatura tem essa riqueza. Basicamente, né, este é o enredo, não vou falar mais pra não estragar a leitura de vocês, mas eu posso dizer, gente, que foi uma leitura muito gostosa, né, foi uma grata surpresa pra mim conhecer Fernanda Trias, não conhecia, né, a autora, essa mistura que ela deu aqui, né, de ecocatástrofe, de distopia com drama familiar, tudo isso misturado, assim, deu uma receita excelente. A escrita dela é deliciosa, é um livro, assim, muito fluido de ler, eu adorei, achei, assim, que é um livro que chama a gente, sabe? Que nos desperta curiosidade, que faz a gente pensar. Acho que é uma leitura valiosa, sabe? Então eu indico muito pra vocês, muito mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Me digam ali nos comentários se vocês já conheciam Gosma Rosa, o que vocês acham, né, deste tipo de romance. Me indiquem também leituras que vocês acham aí que possam ser semelhantes, interessantes, né? E é isso. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!